Lá do Andaraí. São Paulo, ó, galera do Andaraí, tem a galera da Tijuca também, acabou de chegar. E cadê o Schumacher? Tanto Maluf. Schumacher. Ah, tá bom, tá legal. As meninas não abrem aí o vídeo. Salada, como você tá, Salada? Tudo bem? Como tá a saúde? Tudo bem? Estudando Torá? Querendo fazer média, Mozart. Salada está sendo patrocinado pelo TikTok, Mozart. Vai pro Big De Brother. quarentena. TikTok entrou com um caminhão de dinheiro para patrocinar o menino. Boa noite, Débora. Boa noite, Flávia. Boa noite, Carol Weberspiel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Aqui tá Carla Seton. Meu Lê. Aqui nem a Bolsa de Valores, mas está inverso aqui. Aqui está subindo, a Bolsa está caindo. Aqui está subindo, aumentando. Espera mais um pouquinho que está cheio. Tá chegando, gente. Carol. Oi. Você que gosta de gato, aqui, olha o que eu fiz. Aqui, ó. Momento pet agora, com a Dex. Meu Deus, gracinha. Ai, que saudade do Byte, gente. Meu Fala, Deus. Dex, sabe conquistar, né? Tá com saudade do Byte mesmo, é verdade. Aqui a gente está conseguindo matar a saudade. Tá com saudade de fazer um Shabbat aí, Irav. Aguarde que quando eu voltar tem muitas novidades, hein, Malu? Com certeza. Ai, que linda, Vanessa. Adorei, Mozart, a Vanessa do seu lado. Ela tá aqui do meu lado, assistindo a aula, ela. Manda um beijo pra ela. Ah, não dá pra ver, 1.400 visualizações. Essa amarrou, hein? Fala, Natan. Gustavo Mizrahi, olha aí, cara. Fala aí, Gustavão. Guga, tá sumido. Nathalie Larrat, boa noite. Nathalie de São vi Paulo. você, me parece. Valeu, Ana, Guga. Nath Larrat aí, cadê a irmã? Veio também? Tá enchendo. Tá estudando. Na próxima ela aparece, né? Na próxima, se Deus quiser. Bom. Cadê o Nath pessoal de tá São aqui? Paulo? Ah, lá vem. Cadê a Nath, que eu não tô vendo? Tá Tá aí. aqui. Quem não aparece é tu. Cadê acharam que eu não tô vendo? Acharam, a câmera. parece o Lombardi do Silvio Santos, cara. Ela nunca aparece. Até no aniversário dela, ela não apareceu, tu acredita? Ela ficou no escuro. Cara, No próprio aniversário. Ah, então semana que vem tu te prepara pro dia. Não é assim. Olha quem chegou, Bruno Benchimol. Pronto, a gente não vai ter sossego agora. Tô aqui. Vou pegar o Lerran, então. Vou pegar lá, peraí. Aguardando. Vou pegar lá. Tá muito devagar, Maluf. O Urab tá na praia. Tô na praia. Tá muito vento aí, Urab? Podemos. Eu acho que não tem gente no trânsito, você acha? Acho que não, né? Então acho que já dá para rolar já. Podemos começar, eu acho que um minuto para ficar redondo. 8h45, pronto. Certinho. A gente tá em 50 aqui. Ok, 1 minuto a gente começa, hein? Deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal falando. Deixa eu ver. Enquanto isso, na sala de justiça, estou tomando chuva. E Maluf, eu comprei só 2 caixas hoje. Será que dá? Eu acho que vai Até dar. que horas vai? Acho que vai dar até o final do mês aí do beer, né? Todo beer, se eu tomar uma, vai dar. Fala, Tamar. Quem falou? Ele toma uma live, né? Isso é um Só tanque- por É reunião. um tanque de cerveja para assistir. Que tímido, hein, Tamar? Quem? Tem delay aqui. Aqui que aparece, viu? Ou não, Mary? E aí, começamos? Vamos? Vamos lá, fazer a Brahá, então começamos. Faz a Lechaim aí, Maluf, pra todo mundo. Faz a Brahá, Arav. É contigo. Aí, Baruch. Quero escutar o Chacol. Vambora. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Sheakol Niyah B'dvaro. Amém. Mais utilizados são. Lehaim, podemos então.
Vamos lá, vamos começar. André quer silenciar todo mundo? Agora, peraí, Rabino. Então vou silenciar você também. Já está silenciado. Peraí. Aí. Peraí que não quer abrir não, Rabino. Ih, não vai dar para dar aula hoje não. Deu ruim. Voltou. Pronto, boa. Manda ver. Ok, pessoal. Bem-vindos a todos. A gente vai continuar a aula da semana passada, que a gente estava falando sobre como encontrar alma gêmea. Quem tiver, eu vou dar uma resumida rápida do que a gente falou, para a gente poder continuar e todos terem o entendimento, né, do assunto. A gente começou a dar alguns princípios básicos, né? Falamos como o que seria o amor de verdade, né? Que o amor não é a gente simplesmente querer alguma coisa para a gente, um amor próprio, né? Quanto mais a gente ama, o sinal do amor verdadeiro da alma é a gente dar. Estar disposto a dar de si pela pessoa que a gente ama. Falamos também sobre a forma como a mulher muitas vezes é vista na sociedade, de uma forma extremamente como um objeto, ou como um brinquedo, playboy e tal, de uma forma que não vem de uma forma tão verdadeira o interior. As pessoas supervalorizam a parte externa. Falamos que isso é um problema também muito sério, porque o amor verdadeiro é pelo interior e não pelo exterior, né? Apesar que a gente falou que o exterior, sim, ele é muito importante. Mas o principal mesmo é o interior. Falamos sobre o casamento, que deveria ser a maior brachá, que a gente tem que estar querendo chegar nesse momento e que muitas vezes na sociedade vem como uma prisão, a pessoa adia ou pode e tal. Não tem muito sentido. Se é a pessoa que a gente ama para estar o resto da vida, para que adiar? Entramos também no problema que o sentimento influencia no nosso racional e quando a pessoa está muito envolvida fisicamente, a pessoa não consegue verificar os problemas da pessoa na devida proporção. Ele tende a estar tão bom que todos os problemas acabam não sendo tão importantes. E os problemas acabam recebendo a devida proporção posteriormente, depois de bastante tempo, após um casamento e muitas vezes. Falamos do problema da comparação, que é um problema também muito sério. Se a pessoa está num relacionamento sempre comparando, ele sempre vai encontrar alguém mais legal, mais simpático, mais bonito. Isso é um problema bastante grave. Entramos no problema da rotina, que atende o tempo, o relacionamento tende a esfriar, brigar por besteira. Isso não é à toa que dentro da Torá tem toda a ideia da pureza familiar para renovar o relacionamento. E falamos também da ideia da televisão, que acaba trazendo muitas influências negativas para a gente, em relação à construção de um amor de uma forma errada, em relação à idealização do que é um corpo perfeito e o que a pessoa quer, o que a pessoa quer. Amor à primeira vista, simplesmente pela parte física, busca de prazer próprio, televisão que muitas vezes confunde muito a gente. Falamos sobre esses itens, é claro que a gente falou se aprofundando em cada um deles, e a gente falou de um princípio também que eu acho muito importante, que quando a gente vai buscar alguém, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem nós somos, para depois a gente pensar quem a gente quer. Né? Se a pessoa é uma pessoa que quer ficar curtindo e saindo e estando com todo mundo e tal, então quem a pessoa vai querer ser, quem é aquele com quem ele vai querer ter um relacionamento? Alguém que tem que ser similar a ele. E se ele não quiser alguém similar a ele, então tem um problema aqui. Porque a pessoa é uma coisa e quer outra, por que a outra pessoa que quer uma coisa mais séria e verdadeira vai querer um cara que só quer ficar curtindo e estando com todo mundo? Eu queria agora começar com um novo ponto muito importante. A gente falou muito disso de quem eu sou e quem eu quero. Agora eu queria dar mais um passo e falar que a gente precisa pensar também como as pessoas veem a gente e quem quer a gente.
né? Não é só como eu me vejo, e sim como as pessoas me veem. Se as pessoas me veem como uma pessoa boa, como uma pessoa séria, como uma pessoa que quer buscar uma coisa verdadeira e tal, então a pessoa que também vai querer estar comigo vai ser uma pessoa que também tem esses valores. Agora, por mais que internamente eu seja uma pessoa que eu me considero uma pessoa boa, mas eu preciso me preocupar como os outros me veem. Então esse é um ponto também bastante importante. Bom, a gente vai desenvolver isso mais para frente, mas a gente vai entrar em assuntos muito importantes hoje. Mas antes da gente começar a responder as perguntas, já respondendo, na verdade, eu quero trazer para vocês como está no Talmud a ideia da alma gêmea. Né? Falamos bastante sobre a ideia de Adão, o primeiro homem no paraíso, que era uma coisa só, se separou e tal. Mas na prática, para a gente, como está escrito isso no Talmud, tem dois lugares do Talmud que especificam melhor sobre a alma gêmea. Um lugar é no Tratado de Sotá. Ele fala 3 frases ligadas com a alma gêmea. Primeira frase é Rav Shmuel Bar Yitzchak falou em nome de Reish Lakish. Qual é a frase? O relacionamento da pessoa vai de acordo com as atitudes da pessoa. Essa frase é muito importante para a gente, né? E é uma coisa extremamente lógica. Se a pessoa tem atitudes, age de uma forma, é de acordo com isso que ele vai encontrar alguma pessoa. Como a gente falou, o cara que quer oba-oba vai encontrar alguém que quer oba-oba. O cara que é uma pessoa séria e focada vai tentar encontrar uma pessoa séria e focada. Vai de acordo com as ações da pessoa. Segunda frase que aparece no Talmud. Fala, Amar Abba bar bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, falou o rabino chamado Rabba bar bar Hana, falou em nome de Rabbi Yochanan, é difícil o casamento da pessoa encontrar a pessoa certa como a abertura do mar. E aqui tem 2 formas que a gente pode ver. Você pode dizer que realmente é muito difícil, quem vai conseguir abrir o mar? Ou a gente poderia dizer que é muito fácil, porque para Deus abrir o mar é uma coisa muito fácil. De qualquer forma, o Talmud está mostrando para a gente que é difícil. Não é uma coisa tão simples. E aí ele continua e fala, mas como pode ser? Que vai de acordo com as atitudes da pessoa e que é difícil como abrir o mar. E aí vem a terceira frase que aparece no Talmud. 40 dias antes da formação do feto, já sai uma voz celestial dizendo quem vai casar com quem. Opa! Se já está definido, então não precisa ser difícil, como a abertura do mar. E se já está definido, que diferença faz as minhas atitudes? Deus já definiu com quem eu vou casar. Vem a Guimarães e responde. Estou na introdução ainda, tá, pessoal? Vem a Guimarães e responde. Um é no primeira alma gêmea e a outra é na segunda alma gêmea. Primeira alma gêmea da pessoa é o que foi determinado por Deus no plano espiritual. 40 dias antes da formação do feto já está determinado. Segunda alma gêmea já seria de acordo com as nossas atitudes. E pode ser difícil. Agora a gente precisa entender. O que quer dizer essa primeira alma gêmea? O que quer dizer essa segunda? Como é que eu faço para eu me encontrar a primeira? Como é que funciona isso? Vamos para a segunda parte do Talmud e depois a gente vai começar a aprofundar. Aparece no Talmud em Moed Katan. A frase já é um pouco diferente. Aí a gente está falando de Rola Moed no meio das festas. E lá ele fala, Shmuel, um rabino chamado Shmuel, ele fala que você pode noivar em Rola Moed. Não pode casar, mas pode noivar. Por quê? Vem a frase que ele fala, Shema ikdemeno acher. Talvez, se a gente demorar, alguém pode se antecipar. Então eu não quero perder.
Encontrei a pessoa certa o mais rápido possível. Vamos entrar num compromisso e vamos em frente. Vem a Gumará e também continua e pergunta, como assim alguém pode antecipar? Na verdade, não funciona, já está definido. E como é que é a definição que aparece no Talmud? Já é diferente e bem interessante. Ele fala também, a maravilha da Mar Shmuel, todos os dias sai uma voz celestial dizendo quem vai casar com quem. E agora? Se todos os dias tem uma voz dizendo quem vai casar com quem, então como pode ser que tenha a possibilidade de alguém se antecipar? Resposta da Gumará? Talvez a pessoa começou a rezar e pediu para Deus. E talvez Deus teve piedade dela e ela acabou casando com a pessoa que não era a alma gêmea dela. Também é muito estranho. Então vamos agora começar a entender o que tem por trás dessas frases que a gente falou até agora, para a gente poder começar a responder as perguntas e aprofundar um pouco mais. Primeira coisa que é um princípio muito forte do judaísmo. Não esperem que o man vai cair dos céus. A gente precisa buscar, fazer a nossa parte. Se a gente começar a sentar com os braços para cima e começar a pensar, está definido já e Deus vai mandar minha alma gêmea, ela não vai vir bater na minha porta. Eu preciso buscar, eu preciso correr atrás. E aí, para aí que começa a entrar todos os princípios que a gente comentou na aula passada. Eu tenho que saber o que eu quero buscar, eu tenho que correr atrás. Muita gente vem falar comigo, não tem meninas, não tem meninos, as pessoas não querem nada com nada, não tem pessoas sérias. É muito comum. Mas é muito comum também a pessoa que fala que não tem, ela também não frequentar quanto deveria. Não buscar estar dentro da comunidade. Gente, tem muita gente. O problema é que muitas pessoas que querem, não frequentam, não aparecem, não estão presentes. Então a gente precisa, número 1, fazer a nossa parte. Número 2. Além de eu fazer a nossa parte, não é só fazer a parte buscando e procurando. Tem a ver com as minhas atitudes. Deus já definiu quem é a pessoa especial para a gente. A pergunta, e isso é muito importante, e se eu estou disponível para encontrar essa pessoa? Ou talvez não. Talvez eu estou num relacionamento onde eu sei que não vai levar a um casamento. Onde eu sei que talvez é uma pessoa que não é da comunidade, eu quero só me divertir. E talvez nesse momento a pessoa tinha a oportunidade de conhecer a pessoa certa da vida. Mas ele perdeu porque ele não estava disponível. Tem gente que quer curtir a vida por muito tempo. E a pessoa não busca nada sério, não quer nada sério. Vai. Quando chega numa certa idade, de repente o cara começa a pensar em alguma coisa séria. E de repente a pessoa já está numa idade que já está difícil até de ter filhos. A gente tem que estar disponível. Número 3. A gente tem que pensar nas nossas atitudes e como eu vou encontrar a pessoa certa. Eu vou entrar nesse ponto de como encontrar a pessoa certa. A gente vai trazer um princípio muito, muito importante, mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Eu quero antes começar respondendo agora algumas perguntas que ficaram. E depois disso a gente vai seguir para uns princípios bastante importantes. Então, vamos lá. Divórcio. Uma das perguntas que teve, se a pessoa se divorciou, quer dizer que não era alma gêmea? Não tem nada a ver. Pode ser que era alma gêmea sim. Como a gente falou, a alma gêmea não cai dos céus e nem se mantém magicamente.
Eu preciso fazer por onde? Se a pessoa casou com a pessoa certa, mas ele não investiu no relacionamento, ele pulou a cerca, fez besteira e tal, é claro, ele pode perder uma pessoa especial da vida dela. Quantas pessoas não vêm me procurar, arrependidas até o fundo da alma, por ter feito besteira e ter perdido a pessoa especial da vida delas? E o cara chora, por que eu fiz isso? Eu troquei a minha vida, eu troquei meu relacionamento, eu troquei meus filhos por pular a cerca e fazer besteira. A pessoa pode sim perder a alma gêmea, a felicidade que ela teria por toda a vida, através do livre-arbítrio fazendo besteira. E não só fazendo besteira. Se a pessoa não investe no relacionamento, se a pessoa fica o tempo todo comparando, como a gente falou, se a pessoa começa a ficar, não dá a devida atenção, se deixa a vida virar rotina sem renovar o relacionamento, ele pode acabar esfriando e a pessoa pode acabar perdendo. A alma gêmea é muito especial, mas a gente precisa fazer por onde. Divórcio não quer dizer necessariamente que não era a pessoa certa. Outra pergunta: por que às vezes demora muito tempo e é difícil de encontrar? Isso é o que a gente falou, que depende se é o primeiro alma gêmea ou a segunda alma gêmea. O que é isso exatamente? A primeira alma gêmea é o que Deus determinou para a pessoa, e se a pessoa agir da forma correta e de forma adequada, isso pode chegar de uma forma muito fácil. Se a pessoa mudar as atitudes e fizer besteira, para ela encontrar Já travou aqui? É isso que eu queria Para saber. vocês também? Não, travou também. Vou para todo mundo. Ok. Ele saiu e vai voltar. Segunda alma gêmea. Ah, sim. De acordo com a Kabbalah, estava falando de acordo com a Kabbalah. De acordo com a Kabbalah, a primeira vez que a alma vem para o mundo, ela já volta com a alma gêmea dela e o encontro deles é muito fácil. Agora, se a alma precisar reencarnar mais uma vez, ela novamente volta com a alma gêmea, só que já que ela errou e fez tantas coisas erradas e precisou reencarnar mais uma vez, acaba sendo mais difícil de ter esse encontro. De qualquer forma, existe, tem a pessoa certa, é difícil como a abertura do mar. Isso quer dizer o quê? Não é uma coisa simples de eu vou achar e eu vou conseguir. Na prática, para a pessoa encontrar a pessoa certa, vem de Hashem. E por isso a gente, sim, além de nosso esforço de procurar, a gente também precisa rezar. E o que mais tem são histórias, né, de coisas impressionantes, de como as pessoas acabaram se encontrando, que é uma coisa realmente incrível. Eu posso falar, talvez, rapidamente, mas até comigo, pela lógica, eu não deveria ter encontrado a minha esposa na hora certa. Eu vim para o Brasil para 1 ano de Shlichut, passar 1 ano aqui ensinando, passando, transmitindo o Torá. E depois de 1 ano, quando já estava na hora de eu voltar, eu comecei a conhecer uma menina. Uma menina bem interessante, tinha uns pensamentos muito, muito, muito parecidos comigo. Só que faltou uma coisa muito importante, né? Eu não estava tendo um sentimento forte. E como a gente falou, esse sentimento, essa química, ela é uma coisa muito importante. Mas já que tinha muito a ver
eu resolvi insistir um pouco mais. Nesse insistir um pouco mais, eu adiei a minha ida para Israel. E aí, depois que eu adiei a minha ida para Israel, o meu retorno para Israel, né, eu percebi que não era menina. Terminamos. E eu falei, poxa, e agora? Podia estar em Israel, tive que atrasar, vou ficar mais, sei lá quanto tempo, que eu não lembro agora quanto tempo era, vou ter que ficar aqui no Brasil. E foi justamente nesse momento que a minha esposa chegou de Israel e eu pude sair, conhecer melhor ela e acabamos chegando num casamento. Hashem faz as coisas de uma forma que às vezes a gente não entende. Mas na prática é como uma abertura do mar. Hashem se preocupa que cada um de nós encontre a pessoa certa. A pergunta é se a gente está disponível procurando para encontrar ou não. Vamos lá. Próxima pergunta, ou seja, realmente às vezes é mais difícil, está nas mãos de Hashem, a gente precisa fazer a nossa parte. É mais difícil quando a gente, não, através das nossas atitudes, a gente faz coisas erradas, ou seria mais difícil quando a gente já está na segunda encarnação da nossa alma. Como saber se encontrou a pessoa certa? Vamos falar já já. Vamos só terminar mais algumas perguntas. Próxima pergunta. Reencarnação, quando volta reencarnado, a alma gêmea também está junto, fazem parte da mesma alma. E na ressurreição dos mortos também as pessoas, as almas juntas, as almas elas continuam unidas. Tem uma pergunta, se a pessoa, uma das outras pessoas da alma gêmea faleceu e o outro casar novamente, então isso quer dizer que ele não vai estar 100% feliz porque talvez não é a alma gêmea dele? Pessoal, a alma gêmea não tem a ver com felicidade. A pessoa pode casar com alguém que não é a alma gêmea dela e ser muito feliz. De qualquer forma, as almas, quando vêm para o mundo, elas se separam. E se não for a alma gêmea, for alguma outra alma, também no momento do casamento, elas se unem. A pessoa pode sim ser feliz, mesmo sem ser a alma gêmea. E aqui eu já aproveito para responder mais uma pergunta. A alma gêmea, para completar a alma, tem que sim ser uma alma judia, né? Quando tem o casamento judaico, é quando as almas elas se conectam. Então isso também é uma coisa bastante importante. E bom, ok. Por enquanto, acabamos a primeira etapa. Agora eu quero aprofundar mais um pouco com uma pergunta bastante forte, mas deixa eu dar uma olhada no chat rapidinho, se tem alguma coisa importante para eu responder. Um segundo, pessoal. Tá. Na era messiânica, quando o Mashiach chegar, vai continuar, sim, tendo casamentos, relação sexual, filhos. O mundo continua de uma forma similar ao que a gente tem hoje em dia. A diferença é que vai acabar os problemas, as epidemias, as mortes, atentados, guerras. Talvez vai sair, com o passar do tempo, vai sair o mal de dentro do coração do ser humano. Tá? Mas continua assim tendo casamentos, isso é uma coisa bastante básica e importante, né, dentro do judaísmo. Como saber se a gente está com a pessoa certa? Vou falar daqui a pouco. Então vamos continuar. Eu quero entrar agora numa pergunta bastante forte, que teve também da aula passada. E a pergunta é basicamente o seguinte: como a gente consegue frear os impulsos do corpo e que às vezes o corpo joga contra? Às vezes a gente tem com a cabeça o que a gente quer, mas o corpo, a vontade, os prazeres físicos acabam falando mais alto e a gente acaba não focando da forma correta. Então vamos agora começar a entender um princípio muito, muito importante da Torá. Primeira coisa que acontece, a gente sempre fala que a pessoa só se completa, só fica plena no casamento. Por que é assim?
Por que a pessoa não pode estar completa sem se casar? A resposta é muito bonita. A Torá fala que Yetzer Lev Adam Ra Meneurav, a pessoa, o ser humano, ele é mau desde o nascimento. O que é esse mal? A ideia é um certo egoísmo interno. Toda pessoa, né, quando ela nasce, ela só pensa em si. É um certo egoísmo, tudo para mim. Você chega para a criança, um saco de balas, me dá uma bala, não é meu. Quando quer alguma coisa, chora. Se os pais estão cansados, não faz diferença. Mas a criança, quando cresce, ela continua assim. E a gente tem que fazer um processo bem complexo de educação para começar a tirar esse sentimento de egoísmo interno e a pessoa passar a ser uma pessoa que está preocupada com o próximo, que quer fazer o bem, dar e ajudar. Isso é um trabalho de educação, começa de uma forma mais forte no Bar Mitzvah, mas isso só se completa de forma total no casamento. O casamento, a pessoa meio que se, entre aspas, se anula. O tempo todo ele quer fazer pelo outro. Ele ama o marido ou a esposa. Ele quer dar o máximo de si pelo outro. Ele saiu daquele egoísmo, daquela ideia que sou eu e meus prazeres e minha vida e minha individualidade. Ele começa a querer dar. Quando Deus criou o homem, o que é Adão, o primeiro homem que foi feito à imagem de Deus? Logo no primeiro capítulo da Torá, ele fala, o que é o homem? Zahar unkevá. É quando tem um casamento, quando tem o homem e a mulher. Quando tem os dois, eles se completam, onde cada um vence o seu egoísmo interno. Por isso, está escrito uma frase muito forte no Talmud, também em Evamot. Está escrito que todo o homem que não tem uma mulher, ele não é um homem. O que quer dizer isso? Vamos tentar aprofundar para a gente entender qual que é o sentido verdadeiro disso. O homem, diferente do animal, o animal ele quer receber e tudo para si, e um instinto animal, o diferencial do ser humano é que ele sabe dar e pensar no próximo. Dar o amor verdadeiro. Enquanto a pessoa não casa, ele ainda tem esse sentimento de para mim. Mas busca por um prazer pessoal. Eu quero mais dinheiro, crescimento profissional e tudo para mim. E ele ainda não conseguiu entrar numa situação de realidade onde ele vive para os outros. Ele vive para a esposa, ela vive para o marido, eles vivem para os filhos e se dão de uma forma muito total e completa. Isso é o que acontece no momento do casamento. Olha que incrível, pessoal. Quando a gente tem um casamento, uma das brachot que se faz dentro da Rupá é Baruch Atah Hashem, né? A gente abençoa a Deus, Yotzer Adam, que criou o homem. Como é que você faz uma brachá de criação do homem no casamento? O homem foi criado no nascimento. Não. E quando a pessoa nasce, ela não está no nível de homem. Ela está num nível um pouco mais egoísta, talvez um pouco mais animal. Quando a pessoa pode se dar de forma total, é quando a pessoa entra no nível humano. E agora vamos aprofundar ainda um pouco mais. Olha que incrível. Quando falo do relacionamento entre homem e mulher, a Torá, ela fala que a pessoa tem que amar a esposa como a ele mesmo. Tem muitas opiniões que falam que o amar ao próximo como a si mesmo está ligado com a esposa. E está escrito que tem que honrar ela mais do que mesmo. O que é honrar uma pessoa mais do que a nós mesmos? Isso é uma ideia muito bonita.
O Rav Kook, ele fala que honrar significa dar espaço. Enquanto a gente, na vida de solteiro, o que preenche a gente somos nós mesmos, de repente, quando a gente está numa vida de casado, a nossa esposa ou marido é o que tem que preencher o interior. Como assim? Tenho os meus desejos e as minhas vontades. A minha esposa também tem os desejos delas, as vontades dela. Eu tenho que escutar e colocar dentro de mim a ideia dela, as vontades, mais do que eu coloco as minhas dentro de mim. Isso quer dizer o quê? Dar espaço. Um dos grandes erros que tem no relacionamento é isso. Eu sei, eu que sou certo, é do jeito que eu estou pensando. Você que tem que pedir desculpas. É um orgulho onde a gente tenta dizer que só temos nós dentro de nós mesmos. Vem a Torá e fala, você vai honrar a esposa mais do que a você mesmo. Você vai dar mais importância para a opinião dela do que para a sua. Ou seja, o que a gente está falando aqui, que é um princípio muito, muito, muito importante antes de chegar na resposta. O segredo do relacionamento é quando a gente vence o nosso egoísmo natural de pequeno e começa a ter uma vida como um ser humano, entendendo a nossa obrigação de fazer pelo outro, amar de verdade e não ficar recebendo. Ah, mas como é que eu faço para controlar de verdade o meu instinto e a minha parte material e física? Isso tem um princípio muito importante que eu quero falar para vocês na Torá. E eu acho que a gente vai aprender aqui uma ideia bastante forte. Tem uma frase no Talmud, uma frase um pouco estranha, mas é com um ensinamento muito bonito. E está ligado diretamente com a nossa parte física e material. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui importante. Tá. Vamos lá. O princípio que aparece no Talmud é o seguinte. Ever katan yesh ba'adam. A pessoa tem um órgão, que é o órgão sexual da pessoa. Masbio raev. Quanto mais a pessoa satisfazer esse órgão, mais ele vai estar insatisfeito. Mar'ivo saber. E quanto mais a pessoa deixar esse órgão faminto, vamos chamar assim, mais ele vai estar satisfeito. É uma frase um pouco doida, confesso para vocês, mas é muito interessante. Na verdade, eu vejo isso de uma forma muito, muito clara na sociedade que a gente vive. Quando tem pessoas que você convive, que a cabeça do cara parece que é uma cabeça totalmente suja e que só pensa nisso. O tempo todo, o grupo está mandando um monte de coisas que não tem que mandar. Você está o tempo todo está falando de relacionamento, disso e daquilo. A cabeça do cara parece que só funciona com coisas relacionadas com sexo. Por que é assim? E de repente, você vê uma pessoa que também é um jovem e que também está na mesma idade. E o cara, de repente, está numa yeshiva, por exemplo, estudando, e a pessoa não fica pensando nisso o tempo todo. A pessoa está com uma cabeça focada no estudo. E a pessoa não está pensando o tempo todo em sexo, em relacionamento, e está com as meninas, ou está com os meninos, e tá. Por quê? Qual a diferença? Esse princípio é muito importante. Quando eu estava na yeshiva, eu estava muito focado. Vou contar para vocês um caso também que aconteceu comigo, coisa interessante.
eu estava estudando demais, o tempo todo, mas eu acordava, eu só parava realmente, de verdade, só parava para comer e comia muito rápido para as rezas e para dormir. O resto do tempo eu ficava estudando direto. Tinha épocas que eu acordava de madrugada e ficava estudando a madrugada inteira. Quando chegou no momento de casamento, tiveram várias pessoas que começaram a me ligar. Ah, você não gostaria talvez de conhecer uma pessoa muito interessante, uma pessoa que tem tudo a ver com você, e etc e tal? E a minha resposta é, não quero. Eu estou estudando muito bem. A minha cabeça está focada demais no estudo. Eu não quero parar para isso agora. Até que chegou uma hora que eu perguntei para o meu rabino. Eu falei, Rav, até quantos anos é correto eu adiar? É verdade que eu estou estudando muito bem, mas eu não sei até que ponto. Qual a visão da Torá sobre isso? Ele trouxe para mim também do Talmud e falou até 24 anos. Ele falou, não passa disso. Eu falei, tudo bem. 24 anos foi quando eu comecei a buscar encontrar a minha alma gêmea. E foi muito interessante que quando eu finalmente encontrei a minha esposa, e a gente viu claramente que tinha tudo a ver, que era isso, e a gente já não tinha mais dúvida. Chegou um momento que a gente marcou a data do casamento, e quando eu fui ver a data no casamento judaico, na data do calendário judaico, caiu exatamente um dia antes de eu completar 25 anos. Né? Caiu exatamente, foi mais ou menos a ideia do que o Rabino ele tinha colocado. Por que eu estou contando essa história? A ideia é o seguinte, quando a pessoa está muito focada no físico, a cabeça dele funciona nisso o tempo todo, e ele vai acabar que a busca dele vai ser essa. Agora, quando a pessoa para de focar nisso, deixa um pouco, vamos chamar assim, com fome, e começa a focar um pouco mais em outras coisas, em valores, a pessoa vai conseguir encontrar uma pessoa que também tem esses valores. E ele não vai estar pensando o tempo todo em sexo, físico, matéria, corpo e etc. Eu acho que essa ideia ela é muito importante. Cada um de nós, a gente tem que pensar onde que a gente está relacionado com isso. Ok. Então, terminamos mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para a gente continuar. Um segundo. Tá. Até que ponto a pessoa paga por uma vida passada? A primeira coisa é importante entender que a vida passada, ela não é simplesmente uma vida passada que não faz parte da nossa essência. Na verdade, a nossa vida passada somos nós mesmos. A única coisa que mudou é que quando a gente voltou para o mundo, a gente botou uma roupa diferente. O nosso corpo físico, na verdade, é uma roupa da nossa alma. Então, na verdade, quando acontece alguma coisa com a gente nesse mundo relacionado com vidas passadas, na verdade está relacionado com a nossa vida mesmo, da nossa alma, nossa essência. A gente simplesmente não enxerga porque essa roupa que a gente vestiu, ela cobriu partes do nosso entendimento. Tá? Agora, não está escrito em lugar nenhum que por causa de uma vida passada, a pessoa não vai nunca conseguir encontrar. Não é por aí. É um pouco mais difícil. E por isso está escrito que Deus direciona para a pessoa encontrar. Como a abertura do mar. Ok. Vamos para continuação. Por enquanto, pessoal, tudo certo? Ok. Então, vamos aprofundar ainda mais um pouquinho. Tem algumas perguntas aqui que eu queria tentar responder. Vamos começar. Na verdade, tem mais 3 perguntas aqui para responder.
eu vou começar com o Nemukai Yosef, é uma opinião bastante importante também no Talmud, que ele fala que às vezes também pode acontecer, tá? Já que a gente está falando de uma forma também bastante completa, mas às vezes pode acontecer da pessoa, por bobeira dela, apertando a alma gêmea dela por algum motivo, vai se separar, ou até mesmo por algum outro motivo, a pessoa poderia chegar a morrer e voltaria a pessoa à alma gêmea inicial. Isso às vezes pode acontecer, e a gente vê isso em situações que às vezes numa idade mais avançada, de repente aconteceu de duas pessoas se separarem, e no final eles acabam se encontrando, isso é uma felicidade talvez muito grande. Encontrou talvez a pessoa certa. Isso é uma coisa que pode também acabar acontecendo. Ok. Vou pegar mais uma pergunta, então, para a gente poder direcionar e terminar esse assunto. Não, na verdade, não dá para terminar, mas pelo menos para a gente focar no principal. Uma pergunta que fizeram, se existe, como é que é visto o namoro pelo judaísmo? Então, vamos tentar falar sobre isso rapidamente. O namoro, como a gente conhece, isso acaba atrapalhando alguns pontos básicos do relacionamento. Vou tentar deixar esses princípios bem claros, só para a gente poder ficar atento a esses princípios. Quando a pessoa começa a namorar e se envolver demais fisicamente, ter uma companhia, abraço, beijo, relação, sexo, isso é sempre muito bom e muito gostoso. Só que vamos voltar para os princípios. Se a gente falar, por exemplo, de o sentimento influenciar no racional, isso acontece muito. Uma das coisas mais comuns que eu tenho, de casos que pessoas vêm falar comigo, é exatamente essa. Poxa, eu estou com um cara, mas eu não sei se é, eu não sei se não é, eu estou confuso. E às vezes já está muito tempo juntos. Por quê? A parte física é tão boa que a pessoa perde um pouco o racional e os problemas do outro perdem a proporção. Então, quando a pessoa começa fisicamente, ela perde um pouco o racional na escolha verdadeira se é a pessoa ou não é a pessoa. Primeiro ponto. Ou seja, a gente precisa ficar muito atento. Ficar muito atento racionalmente aos problemas e às virtudes da pessoa. Segundo problema forte que a gente começa a enfrentar é o problema da comparação. Quando a pessoa começa a namorar e ficar com várias pessoas, é inevitável a comparação. E quando a pessoa entende que tem uma facilidade de ir de um para o outro, de repente ele começa a comparar. E comparar em todas as formas possíveis, tanto do físico, tanto das personalidades da pessoa, como é que é na cama. E se a pessoa começar a ficar comparando, isso pode trazer um problema para ele. Imagina a pessoa estar com a esposa ou com o marido lembrando de como é que era melhor, talvez com outra pessoa. É uma comparação que não é legal para um relacionamento. O ideal seria, pela Torá, a pessoa que casou é a única da vida, é incomparável. Isso acaba sendo uma coisa muito forte para a vida da pessoa. Terceiro problema que poderia também acontecer é a pessoa acabar despertando o amor de uma forma errada. Quando a pessoa começa a buscar muitos relacionamentos, muitas vezes ele está buscando uma busca de prazer físico próprio, e companhia e etc., e acaba não construindo da forma verdadeira. Pessoal, é claro que a gente não vai começar um casamento sem ter um amor muito forte e verdadeiro dentro da gente. A pessoa precisa conhecer muito bem. Eu quero falar para vocês, perguntaram aqui como a gente sabe que é a pessoa certa. E eu acho que isso é uma coisa muito forte. Já vamos começar com a parte religiosa, para depois a gente voltar para os princípios, né, para nossas vidas. Quando você desperta uma química, que é muito importante, uma atração
uma coisa muito forte, um sentimento forte no coração, junto com uma admiração muito forte pela pessoa, relacionado com as virtudes internas da pessoa, objetivos de vida, educação. Você começa a ver a pessoa, admirar, poxa, essa pessoa é uma pessoa incrível. É esse interior de pessoa que eu quero do meu lado para o resto da minha vida. Quando a gente junta isso, não o prazer físico simplesmente de estar abraçado, beijando na cama, etc. e tal, mas a característica interna que eu quero junto comigo, junto com uma conexão de química, de vontade, uma atração forte, isso é o ponto que é necessário para a pessoa entender, essa é a pessoa para a minha vida. O que cega a gente relacionado com isso é o quê? Quando a gente está muito envolvido fisicamente e o relacionamento está muito gostoso, então, de repente, a gente não consegue verificar de verdade o interior. Pessoal, é claro que o religioso, ele também tem sua espécie de namoro. Não é uma coisa de sair uma vez, conheceu e vamos casar e está tudo bem. Não. Vão sair várias vezes, vão despertar um sentimento muito forte, vão ver que realmente os objetivos estão em comum. E pode ser que vão sair 1, 2, 3. Não está escrito quantos meses ou quanto tempo eles vão sair. Mas o que eu posso falar para vocês é uma coisa muito forte. Quando a pessoa sai sem o contato físico, é muito rápido de ele entender que não é a pessoa certa. Quando a pessoa vai conversando, vai descobrindo o interior, ele descobre muito rápido. E é muito rápido também descobrir que é a pessoa certa. Porque quando você conhece o interior junto com essa atração e com essa química, você percebe. Eu acho que aqui entra um ponto que é muito importante para a gente. A gente precisa buscar da forma simplificar e falar uma coisa para vocês. A gente lida com o princípio básico, mas eu queria falar uma coisa também importante para vocês. A gente vai, essa etapa agora, a gente mais ou menos finalizou. A segunda que vem, a gente vai falar sobre aquele filme de nada ortodoxo e vai entrar em muitos princípios bonitos ligados com o que a gente comentou aqui também. E ver como é que é a visão ultra-ortodoxa e tal. Mas eu acho que também é bastante importante para todos que quiserem também assistir. Também dar um abraço para todas as pessoas que estão assistindo para a gente ao vivo. Estamos na live dessa vez. E vamos só fazer o fechamento aqui. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta importante e a gente faz o fechamento. E tem umas perguntas aqui interessantes. Vamos falar rapidinho. Na verdade, tem muitas perguntas para a gente tratar. Eu vou falar alguns poucos. Pergunta aqui interessante. Por que elas preferem surfistas sarados e etc? Ao invés de judeus engraçadinhos ou legais? Postar o cartaz do... De novo, isso depende, pessoal. Consegue postar aqui no... Quem a gente é e o que a gente está buscando. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que uma pessoa que está buscando pelo físico não é a pessoa que a gente talvez tem que querer para um relacionamento verdadeiro. A gente quer alguém que está buscando o interior. E se a gente interiormente, a gente está pensando demais também no físico e tal, então talvez a gente tenha que mudar o nosso interior. A atração física e a química é muito importante. Agora, colocar isso como foco máximo, de tem que ser uma pessoa surfista, tem que ser um cara forte, musculoso, isso e aquilo e tal, isso não tem que ser o nosso princípio, o nosso objetivo principal dentro de um relacionamento. Casais com níveis diferentes em relação à parte da religião, isso é um assunto bem grande. Tem algumas situações que a gente consegue sim ter um convívio legal e de respeito entre as duas partes. Agora, tem determinados momentos que quando falta um respeito ou coisas que têm a ver diretamente entre os dois, acaba já sendo muito difícil. Isso tem muito a ver também com os objetivos de vida, com o respeito de cada um. Eu diria que essa pergunta, cada caso acaba sendo um caso.
Tá, tem outras perguntas aqui interessantes, mas que vai acabar sendo muito longo e eu vou ter que deixar para uma próxima oportunidade. Pessoal, para a gente finalizar, tá bom? O que a gente precisa num relacionamento é a gente se transformar num ser humano, onde a gente vence o nosso orgulho e o nosso individualismo e o nosso egoísmo e começa a ter uma vida de dar. Só que para eu poder chegar a ser um ser humano de verdade, eu preciso trabalhar isso antes de começar o casamento. Aquela famosa ideia de um Yiddish falam mente, quer dizer, o cara é uma pessoa tipo educada, uma pessoa com valores e tal. Isso é o que a gente tem que se trabalhar. Se a gente consegue chegar nesse nível antes do casamento, a gente vai chegar para buscar um relacionamento de uma forma muito mais respeitosa. Não é buscar um relacionamento mostrando os músculos ou mostrando o corpo, tentando seduzir a outra pessoa dessa forma. Não vai ser com gírias ou colocando de uma forma se achando malandro. Vai ser de uma forma muito diferente. De uma forma com educação, de uma forma com carinho, de uma forma onde vão falar, poxa, essa pessoa ela é diferenciada. Deixa eu ver o que tem no interior dessa pessoa. Vamos ver o que ela quer de verdade. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa sair da nossa individualidade para construir um relacionamento verdadeiro, onde a gente está disposto a admirar o próximo e dar espaço para o próximo dentro da gente. E para isso a gente precisa vencer a cabeça que a gente tem de muitas vezes, o corpo, o físico, o material, e que às vezes pode levar a gente para uma coisa que não é exatamente o que vai trazer a felicidade para a nossa vida. Bom, eu acho que a gente entrou em princípios bastante bonitos, né? Bezerra Hashem, que a gente consiga aplicar isso realmente nas nossas vidas, né? Se transformar e buscar um relacionamento verdadeiro e que todos, se Deus quiser, encontrem também a alma gêmea e a pessoa certa, com um casamento lindo, também judaico, com todos os valores, né? Que for construindo também uma família muito bonita. Ok, Amém. pessoal. Azak Barura, escolha, muito boa aula. Era uma aula, virou duas e podia durar 3, né? Vai virar 3. Segunda-feira aguardo vocês. Pessoal, tem também uma aula bem especial na quinta-feira. Ajuda aí, Mozart. Que horas que é? Oi? Espera aí. Vamos ter uma palestra. Fala aí, Mozart. Fala aí, André. Pessoal, nessa quinta-feira a gente vai ter um bate-papo, na verdade, com o youtuber Rodrigo Cohen, especialista total em bolsas de valores, economia, e a sua esposa, que é a infectologista Flávia Cohen. Né? Esse grande debate que a gente está tendo atualmente, que é a economia com a saúde, nada melhor do que trazer um casal, né, dividem o mesmo teto, fala que um da área de economia e outro da área de saúde, né? Então a gente queria muito, foi muito difícil conseguir os dois ao mesmo tempo, eles têm filhos e reservaram um tempo só pra gente. Então eu queria que toda essa galera que está aqui pudesse comparecer, tá? Vai ser no dia 21, nessa quinta-feira, às 8 horas. Tá bom? Dois especialistas, 8 horas. A hora. Super renomados. A hora, por favor, que ninguém ouviu. Então, galera, vocês estão todo mundo aqui estudando sobre alma gêmea, nada melhor do que manter saúde e dinheiro ao mesmo tempo. Então, a gente junta logo isso tudo ali, já sai todo mundo casado, rico e bem de saúde. Quer mais o quê? Repete a hora, Mozart. Pessoal, falou, 8 horas. O André vai postar no grupo agora. A Ana vai postar. 8 horas da noite, tá? Vamos lá, pessoal. Pronto. Silenciei o Mozart, que ele não para de falar. Olha só, todo mundo aqui que não tem WhatsApp ainda no nosso grupo do Beer, por favor, bota aqui no chat e o Maluf vai adicionar, tá bom? Que ele é o nosso diretor aqui do Beer, Toraclass. Ele vai adicionar todo mundo aqui no nosso grupo, tá beleza, Maluf? Bota a galera para eles poderem receber o link do Zoom e a foto e tudo mais. Tá bom? Pode mandar para mim que eu adiciono. Só mandar aqui que o Maluf adiciona, pessoal. Pode falar, Mozart. Pode voltar a falar.